Cruzada Evangelística Billy Graham, Grande Rio, Maracanã, de 2 a 6 de outubro de 1974. We are very happy to be back in Brazil tonight. Estamos muito felizes de estar de volta ao Brasil hoje à noite. And to be back in the city of Rio. Estar de volta na cidade do Rio. We were here 14 years ago and many things happened 14 years ago. E há 14 anos estivemos aqui, muitas coisas aconteceram há 14 anos. America was the football champion. A América do Norte era campeã de futebol. 14 years later, they're champions again. E agora, 14 anos depois, são campeões novamente. Maybe we can come back next year so they can be champions again. Talvez devamos voltar no ano que vem para que eles sejam novamente campeões. The other day I heard a person say, Billy. No outro dia eu vi alguém dizer, Billy. I thought they were calling me. Eu pensei que estavam me chamando. But they were saying Pelé. Mas eles estavam falando era Pelé. And I realized that they were talking about the football player. E então eu compreendi que eles estavam falando a respeito do grande jogador de futebol. And tonight is his last game. E hoje à noite ele joga o seu último jogo. I've watched him on television. Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar pela televisão. I've been an admirer of his for many years. E eu tenho sido um admirador dele por muitos anos. I once sent him a Bible. Eu mandei uma Bíblia para ele uma He ocasião. wrote me a very nice letter back. E ele escreveu-me uma carta muito bondosa. And I told him I was coming to Rio to preach in his palace. E eu então disse que viria ao Rio para pregar no palácio dele. And he said that he hoped to come before the crusade was over. E ele disse que esperaria vir antes que a cruzada terminasse. And tonight I'm happy to be in the stadium where Pelé has played so many great games. E nesta noite eu estou alegre de estar no lugar em que Pelé jogou tantos dos seus grandes jogos. And I'm glad to see so many Christian people here tonight. E eu estou contente de ver tantos crentes reunidos aqui hoje. This is a much larger audience than we anticipated on this opening night. E esta reunião é muito maior do que nós havíamos antecipado para a primeira noite. Now the services will be every night. Nós teremos os cultos cada noite. From 8 o'clock till 9:30. Das 8 horas até as 9:30. And I hope that all of you will come back tomorrow night. E eu espero que todos vocês estejam de volta amanhã à noite. And bring all of your friends. Tragam também todos os seus amigos. Tomorrow night I want to speak on the subject the wickedest man in the whole world. E eu quero amanhã falar a respeito do homem mais perverso e corrompido em todo o mundo. Who is that? Quem é ele? Your husband? É o seu marido? No. Não. The wickedest man that ever lived in all the world. I want to talk about him tomorrow night. O pior homem que jamais existiu no mundo, eu quero falar sobre ele amanhã. So I hope that you will come. Espero então que vocês venham. Now every night I want you to bring a Bible. Agora cada noite eu quero que vocês tragam sua Bíblia. We're not here to put on a show. Nós não estamos aqui para apresentar um We're espetáculo. not here for an entertainment. Nós não estamos aqui para entretenimento. We're to find out what the Bible has to say about you and your problems in your life. Estamos aqui para que você descubra o que a Bíblia tem a falar a você sobre a sua vida e a sua necessidade. If you don't have a Bible, you get one. Se você não tiver uma Bíblia, procure conseguir. Bring your Bible tomorrow night. Traga a sua Bíblia amanhã à noite. We're here to study the Bible. Estamos aqui para estudar a Bíblia. Now I want everyone to be very quiet. Agora desejo que todos estejamos bem quietos. Bow your head in prayer. Vamos curvar nossas cabeças em oração. No one talking. Ninguém falando. No one whispering. Ninguém murmurando. No one moving. Ninguém se movimentando. For the next few minutes, Nos próximos minutos, let everyone be very quiet and very reverent. estejamos todos muito quietos e reverentes. While I speak, Enquanto eu falo, another voice will speak. uma outra voz estará falando. The voice of the Holy Spirit will be speaking to your heart. A voz do Espírito Santo estará falando ao seu coração. And this could be the greatest and most decisive moment of your life. E este poderá ser o maior e o mais decisivo momento da sua vida. This could be the hour that could change the direction of your life. Esta poderá ser a hora que mude completamente a direção da sua vida. Because what we're talking about tonight are supernatural things. Porque as coisas de que estaremos falando hoje à noite são coisas sobrenaturais. We're talking about eternal values. Nós estamos falando de valores eternos. So you listen very carefully and very quietly and very prayerfully. Então ouça com muita atenção, com muito silêncio e com muita reverência. And keep praying over and over again, Lord, what would you have me to do tonight? Esteja orando constantemente, Senhor, o que queres que eu faça hoje à noite? Shall we pray? Vamos orar. Holy Spirit, come tonight. Espírito de Deus, vem hoje à noite.
Speak to us. Fala a nós. Show us Jesus Mostra-nos Jesus as Lord and Master and Savior. como Senhor e Salvador de nossa vida. For we ask it in His name. Porque pedimos no seu nome. Amen. Amém. Now I want you to turn with me to the 9th chapter of the book of Acts. Quero que vocês abram comigo no capítulo 9 do livro dos Atos. If you have a Bible, turn to it now. Se tiver a Bíblia, abra agora mesmo. Share it with your friend. E compartilhe a Bíblia com seu vizinho. And we look together to one phrase in that chapter. E vamos olhar juntos para uma frase nesse capítulo. A young man was persecuting Christians. Um jovem estava perseguindo os cristãos. And he was on his way from Jerusalem to Damascus. E ele estava no seu caminho de Jerusalém para Damasco. His name was Saul. O seu nome era Saulo. He saw a bright light. E ele viu uma luz brilhante. And he fell down at that moment. E ele caiu naquele momento em terra. And he asked this question. E ele fez esta pergunta: Who art thou, Lord? Quem és tu, Senhor? Who art thou, Lord? Quem és tu, Senhor? He recognized for the first time that Jesus Christ was Lord. Ele reconheceu pela primeira vez que Jesus Cristo era Senhor. Then I want you to turn back to the 8th chapter and the 5th verse. E então quero que olhem agora no capítulo 8 e versículo 5. It says that Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. E ali se diz que Filipe desceu à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. Who is this Christ? Quem é esse Cristo? Who is this Jesus? Quem é este Jesus? Who is this Jesus in 1974 that demands my total allegiance? Quem é este Jesus Cristo que em 1974 quer a minha aliança e o meu apoio inteiro? High over the city of Rio tonight is a statue of Christ. Lá no alto do Corcovado está a estátua de Cristo. It took 7 years to build. Levaram 7 anos para construí-la. It was paid for by the sacrificial gifts of many Christians. E muitos cristãos pagaram sacrificialmente para construí-la. It was dedicated in October 1931 when Marconi, the inventor of radio, pushed a button from Genoa, Italy. E foi em 1931 que Marconi, lá de Gênova, apertou o botão para iluminar a estátua. Everybody in Rio has heard about Jesus. Todas as pessoas do Rio ouviram já falar de But Jesus. millions of people do not personally know him. Mas milhões de pessoas não o conhecem pessoalmente. You can see that statue every day of your life. Você pode ver aquela estátua todos os dias da sua vida. You can wear a cross around your neck. Você pode ter uma cruz pendurada no pescoço. You can do all those things and still not know the real Jesus. Você pode fazer essas coisas todas e ainda assim não conhecer realmente a Jesus. And the whole world at this moment is looking for a leader. E o mundo todo hoje está procurando por um líder. There's a crisis in leadership in our world. Há uma crise de liderança no mundo atual. The world is looking for a Messiah. O mundo está procurando um Messias. The world is looking for someone that speaks with authority that they can follow and believe. O mundo está procurando alguém que fale com autoridade a quem eles possam seguir. A university professor in America the other day said there are 2,000 messiahs in America with a following. E um professor de universidade disse outro dia nos Estados Unidos que há nos Estados Unidos 2.000 Messias a quem estão seguindo. You may not be conscious of it here in Brazil, Talvez vocês não tenham consciência disso aqui no Brasil. but we in the United States are very conscious Mas nós estamos muito conscientes disso nos Estados that the Unidos. world may be heading right now toward an Armageddon of some sort. Porque o mundo, de alguma maneira, está se dirigindo na direção do Armagedon. Many of our world leaders are warning about a third world war. Muitos dos nossos líderes nos estão prevenindo do perigo de uma terceira guerra mundial. Man has proven himself to be a moral failure. E o homem tem provado o seu fracasso moral. Technologically, we've made tremendous progress. Fizemos um progresso extraordinário no terreno da tecnologia. We've gone to the moon. Nós já chegamos à Lua. We've gone thousands of miles an hour through the air. Nós temos andado milhares de quilômetros por minuto pelo ar. We've done all these wonderful things. Nós temos feito todas essas coisas maravilhosas. But still we're filled with hate and jealousy and greed and lust and all the other things. Mas nós ainda estamos cheios de inveja, de concupiscência, de luxúria e de todas estas Man coisas. is a moral failure. O homem é um fracasso moral. God is our only hope at this hour. E Deus é a nossa única esperança neste mundo. And God has a plan.
E ele tem um plano. That plan is outlined in the scriptures. E este plano está apresentado nas Escrituras. On his right hand on high there sits a man. E à sua direita nos céus está sentado um homem. This man was despised and rejected of men when he came the first time. Este homem, quando veio pela primeira vez ao mundo, foi rejeitado e desprezado dos homens. He is still rejected by the majority of the human race. E a maior parte da raça humana ainda o rejeita. But God has pledged that he is the future world ruler. Mas Deus afirmou que ele será o futuro governador do mundo. The scripture says he will put down all rule and all authority and all power. A Bíblia diz que ele destruirá todo domínio e toda autoridade e todo poder. The Bible says there will come a day when every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. A Bíblia diz que um dia virá em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. All over the world there are thousands of young people talking about Christ. Em toda parte do mundo há milhares de jovens falando a respeito de Cristo. Our generation cannot escape Christ. A nossa geração não pode fugir de Cristo. Solzhenitsyn writes about him. Solzhenitsyn fala a respeito dele. Stalin's daughter leaves Russia and says, I can no longer live without him. E a filha de Stalin sai da Rússia e diz, eu não posso mais viver sem ele. There are plays about Jesus. Há dramas sobre Jesus Cristo. Books about Jesus. Livros sobre ele. Operas about Jesus. Óperas sobre Cristo. Movies about Jesus. Filmes sobre Cristo. And the question that millions of young people are asking today is, who is this Jesus? E milhões de jovens estão perguntando hoje, quem é este Jesus? Was he just a revolutionary hero or something more? Foi ele simplesmente um herói revolucionário ou alguma coisa a mais? Who is this person that's done more to transform human history than any other person? Quem é essa pessoa que fez mais para transformar a história da humanidade do que qualquer outra pessoa? Who is this person that demands that I follow him and give him everything I have? Quem é esse que exige de mim que eu siga e que lhe entregue tudo quanto eu tenho? He only lived 33 years. Ele só viveu 33 anos. The longest journey he ever made was less than 100 miles. A viagem mais longa que ele fez foi de menos de 150 quilômetros. Some people say that he was mad. Algumas pessoas dizem que ele era louco. Some people say he was a revolutionary man. Alguns dizem que ele foi revolucionário. Some say that he represented the status quo and the establishment. Alguns dizem que ele estava representando a situação, o status quo. Some said he had a devil. Alguns dizem que ele era possuído de demônio. Some said he was an evil man and called him a glutton and a wine bibber. Alguns disseram que ele era um homem mau e comilão e beberrão. But there were others that said he was the son of the living God. Mas outros disseram que ele era o filho de Deus vivo. What do we know about Jesus? O que é que sabemos de Jesus? The most authoritative account of Jesus is found in the Bible, in the Gospel of Mark. Nós encontramos a maior autoridade quanto a Jesus Cristo aqui no Evangelho, especialmente de Marcos. And Mark immediately announces that he believes him to be the Son of God in the very first verse. E logo no primeiro versículo nós temos a declaração de Marcos que ele crê que ele era o Filho de Deus. Now we know that he was a man when we read the book of Mark. Quando lemos o livro de Marcos, vemos que ele era um homem de fato. He was identified with the human race. Ele estava identificado com a raça humana. Isaiah the prophet said he was identified or numbered with the transgressors. A Bíblia diz em Isaías que ele foi contado com os transgressores. He is called in the New Testament the Son of Man 83 times. 83 vezes na Bíblia ele é chamado Filho do Homem. We know that he was just like you. He got hungry. Nós sabemos que ele era exatamente como cada um de nós. Ele teve fome. He got thirsty. Ele teve sede. He got tired. Ele se cansou. He knew the joys of friendship. Ele sabia das alegrias de amizades. He was misunderstood and despised and persecuted. Ele foi mal compreendido e desprezado e perseguido. He had all the emotions that you have. Ele teve todas as emoções que você tem. He wept at the tomb of a loved one. E ele chorou junto ao túmulo de um querido. He had to fight temptation just like you. Ele teve que enfrentar a tentação como cada um de nós. He endured disappointment just like you. E ele sofreu desapontamento como você. In every respect, he was tempted like we are. Em todas as coisas ele era exatamente tentado como nós. You say, well, Billy, do you think he was tempted the way I am? Because I'm terribly tempted. Então você dirá, Billy, mas você acha que ele foi tentado exatamente como eu? Porque eu sou tentado terrivelmente. Yes. Sim. He was a man. Ele era um homem.
And he had compassion upon men, as the Archbishop reminded us a moment ago. E ele teve compaixão dos homens, como o arcebispo nos lembrou agora mesmo. He made the blind to see. Ele fez os cegos ver. He made the deaf to hear. Ele fez que os surdos ouvissem. He fed the poor. Ele alimentou os pobres. He touched the leper. E ele tocou o leproso. He had compassion upon the needy. Ele tinha compaixão dos necessitados. He was a man, Ele era um homem, the greatest of all men that ever lived. o maior homem que jamais existiu. But something more than a man. Mas ele era mais do que homem. He claimed to be the unique Son of the living God. Ele declarou que era, de um modo singular, o Filho de Deus. He claimed to have existed before time began. Ele declarou que existia antes do tempo existir. He said, before Abraham was, I am. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. He said, I am from everlasting to everlasting. Ele disse, eu sou desde uma eternidade até outra I eternidade. never had a beginning. Eu nunca tive um princípio. I never have an end. Eu nunca tenho um fim. I am the eternal I am. Eu sou o eterno, eu sou. With those words, Com estas palavras, Jesus Christ separated himself from every other man that ever lived. Jesus Cristo se separou de todos os homens que jamais existiram. He was more than a man. Ele era mais do que um homem. He was the God-man. Ele era o Deus homem. The night that he was born, there was a star in the sky. Na noite em que ele nasceu, apareceu uma estrela no céu. He was born of a virgin. Ele nasceu de uma virgem. Mary was the most blessed of all women. Maria era a mais bem-aventurada das mulheres. And she gave birth to this Jesus. E ela deu à luz a este Jesus. And she knew that he was the Son of the living God because she had never known a man. E ela sabia que ele era o filho de Deus vivo, porque não havia jamais conhecido um homem. The Word became flesh and dwelt among us. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. He never apologized for sin. Ele nunca se desculpou pelo pecado. He challenged other people who knew him best. Have you ever seen me commit a sin? Ele desafiou aquelas pessoas que o conheciam muito bem, dizendo, vocês me viram fazer algum pecado? He was so perfect that he could stand before his fellow man and say, I've never committed a sin, and no one ever challenged him. E ele era tão perfeito que podia dizer, eu jamais cometi um pecado, e ninguém podia contestá-lo. The Bible says all of us are sinners. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. You're a sinner. Você é um pecador. I'm a sinner. Eu sou um pecador. And because we are sinners, we are separated from God. E porque somos pecadores, estamos separados de Deus. The Bible says the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso sobre todas as coisas. Quem o conhecerá? David said, in sin did my mother conceive me, I was shapen in iniquity. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe e eu nasci em iniquidade. But how do you explain Jesus? Mas como é que você pode explicar Jesus? Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. They rebelled against God. Eles se rebelaram contra Deus. And they transmitted this rebellion and this seed, this flaw in human nature called sin, to the whole human race. E eles transmitiram esta natureza pecaminosa, essa semente pecaminosa à raça toda. We're all infected with it. Todos nós estamos contaminados por ele. But one man was not infected. Mas um homem não foi afetado. His name was O Jesus, seu nome é Jesus, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. And the Bible says he came to his own and his own received him not. E a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o He receberam. was rejected of men. Ele foi rejeitado pelos homens. And then he had mighty authority. E ele tinha uma grande autoridade. They said never a man spake like this man. E eles disseram que nunca nenhum homem falou como este He homem. had authority over nature. Ele tinha autoridade sobre a natureza. One day he was in a boat and a big storm came up. Uma ocasião ele estava num barco e uma grande tempestade And the boat surgiu. was about to overturn. E estava próximo o barco de zozobrar. He stood up and threw out his hand with tremendous authority and said, peace be still. E ele se levantou e com uma grande autoridade declarou ao mar que se aquietasse. And the wind died down. E então o vento se acalmou. The lightning ceased to E flash. então os raios deixaram de surgir. A calm came to the sea. E agora a calma veio para o mar. He had authority over disease. Ele tinha autoridade sobre a enfermidade. He had authority over
demons and devils. Ele tinha autoridade sobre os demônios, sobre Satanás. The demons and the devils were afraid of him Os demônios e os diabos tinham medo dele, because they knew him to be the Son of God. porque sabiam que ele era o Filho de Deus. He had authority over everything that he touched. Ele tinha autoridade sobre todas as coisas que tocava. And then there was something else unique about Jesus. E havia ainda outra coisa singular a respeito dele. The death that he died. A morte que ele morreu. He didn't die an ordinary death. Ele não morreu uma morte comum. He died by choice. Ele morreu por escolha própria. He died in the determinate foreknowledge of Almighty God. Ele morreu nos planos eternos de Deus. He was the only man that was ever born to die. Ele é o único homem que nasceu para morrer. His goal in life was not only to teach and heal, his goal was to die for his purpose. O seu objetivo na vida não era só ensinar e curar, mas era morrer com um propósito. When he died on that cross, God took your sins and laid on him. Quando ele morreu naquela cruz, Deus tomou os seus pecados e os colocou sobre ele. One of the things that impresses me about Brazil is this. Uma das coisas que me impressiona a respeito do Brasil é o seguinte: Wherever you go, you see a cross. onde quer que você vá, vê uma cruz. I noticed out on Copacabana Beach, there's a cross out there lighted at night. E à noite eu verifiquei lá na praia de Copacabana uma cruz grande. And wherever you go, it seems you're confronted by a cross. It's even on your coins. E em todo lugar onde a gente vai, encontra uma cruz, mesmo na sua moeda. When the Portuguese came to Brazil in April 1500, the first thing they did was to raise a cross. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em abril de 1500, a primeira coisa que fizeram foi erguer uma cruz. Now, why is that? Por que isso? Every church has a cross. Toda igreja tem uma cruz. Why? Por quê? Because something supernatural happened there. Porque alguma coisa sobrenatural aconteceu ali. The Bible says the Lord hath laid on him the iniquity of us all. A Bíblia diz que ele colocou sobre nós, sobre ele a iniquidade de nós The todos. Bible says in 1 Peter, who his own self bare our sins in his own body on the tree. A Bíblia diz em 1 Pedro, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. And the Apostle Paul wrote in Ephesians, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. E Paulo escreve aos Efésios, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. On that cross, he died for you. Naquela cruz ele morreu por ti. They put spikes in his hands, Eles colocaram pregos nas suas mãos a crown of thorns on his brow. e uma coroa de espinhos na sua fronte. His body was bleeding from the beatings they gave him. O seu corpo estava sangrando das feridas que fizeram nele. And he hung there because he loved you. E ele morreu ali porque amava você. He loved you. Ele amava você. And God was saying from the cross forever and forever and forever, I love you, I love you, I love you. E Deus estava dizendo da cruz para sempre, para sempre, para sempre: eu amo você, eu amo você, eu amo você. When you look at the cross, remember one thing. It says God loves the human race. Quando você olhar para a cruz, lembre-se que ela diz que Deus ama a raça humana. God is not willing that any should perish, but that all come to E repentance. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Here he was, the Son of God. Aqui estava ele como filho do Deus vivo. With one sweep of his hand, he could have destroyed the human race. Com um gesto só, ele poderia destruir a raça humana. But he loved us so much. Mas ele nos amou de tal forma He was willing to die and suffer for us. que ele estava pronto a sofrer e a morrer por nós. He took your place. Ele tomou o seu lugar. He took your hell. Ele tomou o seu inferno. He took your judgment. Ele tomou o seu juízo. He died in your place. Ele morreu em seu lugar. And now he demands that you follow him and serve him. Agora ele exige que você o siga e obedeça. But he didn't stay on the cross. Mas ele não ficou na cruz. We make so much of the cross that we sometimes forget he didn't stay there. Nós muitas vezes ficamos tão preocupados com a cruz que nos esquecemos de que ele não ficou lá. He was buried. Ele foi sepultado. But on the third day, he rose again. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. And I have come to Brazil to tell you about our living Christ. E eu vim ao Brasil para anunciar a vocês o Cristo vivo. He is alive tonight. Ele está vivo hoje à noite. He is willing to come tonight into your heart, into your home, into your family, into your work, into your situation. Ele está aqui hoje para vir na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, da sua situação. The Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
He is alive tonight. Ele está vivo hoje à noite. Does he live in your life? Ele está vivendo no seu coração. Does he live in your home? Ele vive no seu lar. He is alive. Ele está vivo. A living Savior. Salvador vivo. Ready to come and give you purpose and meaning in your life. Pronto para dar a você significação e propósito na vida. Ready to forgive all your sins. Pronto para perdoar todos os seus pecados. Ready to give you a place in heaven. Pronto para dar a você lugar no céu. But there's something else about Jesus. Mas há ainda alguma coisa a respeito de The Jesus. power in the lives of men and women today. O poder na vida de homens e mulheres hoje em dia. There are thousands of people here tonight that could come to this microphone and say, Jesus Christ changed my life. Há milhares de pessoas que poderiam vir a este microfone e dizer, Jesus mudou a minha vida. A lady in Hollywood, California came to see my wife and me a few days ago. Uma senhora há poucos dias lá em Hollywood, na Califórnia, veio falar conosco. She said 8 years ago I was ready to commit suicide. E ela disse, há 8 anos eu estava pronta para me suicidar. I picked up a Bible. Eu apanhei uma Bíblia I turned to the Gospel of John. e abri no Evangelho de João. I began to read it. Comecei a ler. My life was transformed. A minha vida foi transformada. Now I'm the happiest woman in Hollywood. Agora eu sou a mulher mais feliz em Hollywood. That can happen to you. Isso pode acontecer a você. Christ can change lives today. Cristo pode mudar as vidas ainda hoje. You say, but I already go to church. Mas você talvez diga, eu já vou à igreja. That's not what I'm talking about. Não é sobre isso que eu estou falando. There were 2 Christian leaders that came here the other night. Há uma dessas noites, 2 evangélicos, 2 cristãos vieram aqui para o ensaio. And they were to be counselors in this crusade. E eles iam se preparar para serem conselheiros nesta cruzada. And so they were asked to use some of the counseling material on each other as a means of practice. E então eles foram convidados a usar o livrinho dos passos para a paz com Deus, treinando um com o outro. Each of them confessed that they themselves didn't know Christ. E então eles confessaram que nenhum deles conhecia Cristo pessoalmente. And they led each other to Christ. E um levou o outro a aceitar Cristo. I have a friend in Puerto Rico. Eu tenho um amigo em Porto Rico. When he was a boy, his father was the head of the gangs of Puerto Rico. Quando ele era rapaz, então seu pai era chefe daqueles grupos de salteadores ali. He was the head of prostitution. Ele era o que dominava a prostituição. And his father had decided that he was going to commit suicide. E o seu pai resolveu que ia se suicidar. And he took his gun, E tomou seu revólver. held it up to his brain. Colocou então junto do seu ouvido. He was just ready to pull the trigger E ele estava pronto para atirar. when a man came in, Quando entrou um homem, handed him a Bible, entregou-lhe uma Bíblia. said, read this. Disse, leia isto. It'll change your life. Isso vai mudar a sua vida. The father came to Christ. E o pai aceitou a Cristo. The son came to Christ too. E o filho também aceitou a Cristo. The son said, I want to study the Bible. E então o filho disse, eu quero estudar a Bíblia. He had never been to school. Ele nunca tinha ido à escola. He was 16 years of age. Tinha 16 anos de idade. So he went to the seminary. Então foi para o seminário. He said, can I come here to study the Bible? E perguntou, eu posso ir aí para estudar a Bíblia? Oh, they said, you're not ready for theological school. Mas eles disseram, não, você não está pronto para estudos teológicos. You have to start at the bottom and work your way up. Você tem que começar desde o princípio e subir nos estudos. So at the age of 16, he did that. E então, com 16 anos, ele fez isso. Before he was 30 years of age, Antes dele chegar a 30 anos de idade, he had received his Doctor of Philosophy from Harvard University. ele tinha recebido seu grau de doutor em filosofia de Harvard University. Tonight, he is the chancellor of the American University in Puerto Rico. E hoje ele é o chanceler da Universidade de Porto Rico. Transformed by the Word of God, transformed by the power of Christ. Transformado pela palavra de Deus, transformado pelo poder de Cristo. That's what Christ can do for you. É isso que Cristo pode fazer por você. He can change your life Ele tonight. pode mudar a sua vida hoje à noite. How many of you tonight are lonely? Quantos de vocês hoje se sentem solitários? You have no purpose in your life. Você não tem propósito na vida. Others of you have a feeling of guilt. Outros que têm a sensação de culpa. You don't know what to do with it. Vocês não sabem o que fazer com isso. You can come to Christ. Você pode vir a Cristo. The Apostle Paul said, who art thou, Lord? O apóstolo Paulo disse, quem és tu, Senhor? And this is the question you have to answer. E esta é a pergunta que você tem de responder. If Jesus claimed to be the Son of God knowing he was not, then he was a deceiver. Se Jesus Cristo declarava ser o Filho de Deus e não era, então ele é um enganador. If he is not the Son of the living God, then he's the greatest liar the world has ever known. Se ele não é o Filho de Deus, então ele é o maior mentiroso que o mundo já viu. If he thought he was God and did not know the difference, then he was a maniac. Se ele dizia que era Deus e não sabia a diferença, então era um maníaco. He should have been put in a mental institution. Então ele deveria ser colocado no hospital mental. Or was Jesus who he claimed to be?
Era Jesus Cristo realmente quem ele declarava ser? If Jesus is who he claims to be and who the Bible says he is, then tonight he can change your life. Se Jesus Cristo é quem ele declarava ser e quem a Bíblia diz, ele pode hoje mudar a sua vida. What keeps you from Christ? O que é que impede de você vir a Cristo? Come tonight to him. Vem hoje à noite a ele. You must face the question that Pilate asked. Você precisa enfrentar a pergunta que Pilatos fez. What shall we do with Jesus, which is called the Christ? Que farei de Jesus, chamado Cristo? Pilate washed his hands. Pilatos lavou suas mãos. He said, I'll have nothing to do with this man. Ele disse, eu não tenho nada a ver com este homem. But God does not let you go that way. Mas Deus não vai despedir você simplesmente You assim. must say yes or no. Você precisa dizer sim ou não. The Apostle Paul on the way, he was not the Apostle Paul yet, Saul on the way to Damascus, Saulo, quando estava no seu caminho para Damasco, was fearful, ele estava com medo, amazed, ele estava amedrontado. and he asked the right question. E ele então perguntou a pergunta certa. Lord, what would you have me to do? Senhor, que queres que eu faça? And the Lord said to him, arise and go. E o Senhor disse a ele, levanta e vai. Arise and go. Levanta e vai. Arise and go. Levanta e vai. What are you going to do with Christ? O que é que você vai fazer de Cristo? You can make fun of him. Você pode ridicularizá-lo, You can reject him. você pode rejeitá-lo, You can neglect him. você pode negligenciá-lo, Or you can receive him. ou você pode recebê-lo. And every person in this stadium tonight has to make that decision. E cada pessoa aqui neste estádio hoje à noite tem de fazer esta decisão. Isaiah the prophet said, his name shall be called Wonderful, Isaías, o profeta, disse que o seu nome seria maravilhoso, Counselor, Conselheiro, the Mighty God, Deus forte, the Everlasting Father, Pai da eternidade, the Prince of Peace. o príncipe da paz. Of the increase of his government and peace there shall be no end. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Many years ago, Há muitos anos passados, I was born and reared on a farm eu nasci num lugar na fazenda, in the southern part of the United na States. parte sul dos Estados Unidos. My father was a rather poor man. O meu pai era homem relativamente pobre. And when I was 16 years of age, E quando eu tinha 16 anos de idade, I heard a message like I'm giving you tonight. eu ouvi uma mensagem como essa que estou pregando And the hoje. Spirit of God spoke to my heart. E o Espírito de Deus falou ao meu coração. And when the evangelist asked the people to come and make a commitment of their life to Christ, I came. E quando o evangelista fez o apelo para que as pessoas entregassem a vida a Cristo, eu vim à frente. My life has never been the same since. A minha vida nunca mais foi a mesma desde então. And Jesus says in Revelation 3, E Jesus diz em Apocalipse 3, behold, I stand at the door and knock. eis que estou à porta e bato. If any man hear my voice and open the door, Se alguém ouvir a minha voz e abrir a I porta, will come into him eu entrarei em sua casa and will sup with him, e comerei com ele and he with me. e ele comigo. I'm asking you to do that tonight. Eu estou pedindo que você faça isso hoje à noite. Jesus Jesus knocking at your door. batendo a porta do seu coração. He wants in, Ele quer entrar, but he will not open the door himself. mas ele não abrirá a porta ele mesmo. You must reach up and open the door and invite him in. Você é que precisa abrir a porta e convidá-lo a entrar. What do you have to do? O que é que você tem de fazer? You have to be willing to change your whole way of living. Você tem que estar disposto a mudar completamente o seu modo de viver. That's called repentance. Isso é chamado arrependimento. The Bible says, except you repent, you shall perish. A Bíblia diz, se não vos arrependerdes, perecereis. You have to change your way of thinking. É preciso que você mude o seu modo de pensar. You have to be willing to turn your life away from sin and to God. Você deve estar disposto a abandonar o seu caminho de pecado e voltar-se para Deus. Then the second thing you must do, E a segunda coisa que você precisa fazer, receive Christ as Savior and Lord. receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. That is an act of faith. É um ato de fé. Notice I said faith. Notem que eu disse fé. You may not be able to understand it intellectually altogether, Você poderá não compreender intelectualmente tudo isso, but you come by simple childlike faith mas você vem naquela fé simples de uma criança. and let Christ touch your life. Então deixa que Cristo toque na sua vida. Then you must be willing to give your life in obedience to Him. Então você deve entregar agora a sua vida em obediência a Ele. You must be willing to wash feet, as the Archbishop told us a moment ago. Você tem que estar disposto a lavar os pés dos outros, como disse o arcebispo agora. We have to humble ourselves and serve Him. Nós devemos nos humilhar diante dele e servi-lo. It will cost you something. Isso vai custar-lhe alguma coisa. It's not easy, Não é fácil,
But the joys and the reward and the thrill is beyond anything I can explain to you tonight. Mas a alegria e a felicidade vai além daquilo que eu possa explicar. I'm asking you to make that commitment. Eu estou pedindo que você faça essa entrega. Here's what I'm going to ask you to do. E é isso que eu vou pedir que vocês façam. I'm going to ask you to get up out of your seat. Eu vou pedir que você se levante do lugar em que está. I'm going to ask that no one leave the stadium. Eu vou pedir que ninguém deixe o estádio. Everyone quiet. Todos quietos. Get up out of your seat. Deixe o seu lugar. Come and stand in front of the section where you're sitting. E venha até ali embaixo, até a seção onde você está. There will be a counselor there that will give you some literature. E ali haverá conselheiros para darem a vocês literatura. And say a word to you. E dizer uma palavra a cada um. Then we will have a prayer. Então teremos uma oração. Then you can go back to your seat and join your friends. Então você pode voltar para o seu lugar com seus amigos. Now that's a very simple act. É um ato muito simples esse. But it's very important. Mas é muito importante. Because you see, Jesus said, if you're not willing to acknowledge me before men, I'll not acknowledge you before my Father, which is in heaven. Porque Jesus Cristo disse, se você não estiver pronto a me confessar diante dos homens, eu não posso confessá-lo diante do Pai. There's something about that act of coming forward that settles it and seals it in your life. Alguma coisa neste ato de vir à frente que resolve e decide a questão na sua vida. It's like marriage. É como a questão do casamento. I said to my wife before we were married, I said, I love you. Antes de casar com a minha mulher, eu disse a ela, eu amo você. But that didn't make us married. Mas isso não nos casou. I had to stand up in public in a church and say, I will out loud. Eu tive que chegar no casamento e na frente no altar dizer a ela, sim, eu aceito como esposa. Jesus Christ hung publicly on the cross for you. Jesus Cristo se ergueu na cruz publicamente por você. To receive him tonight, I'm asking you to publicly acknowledge him by coming and standing in front of your section all around the stadium. Para recebê-lo, eu estou pedindo a cada um de vocês que venham, se levantem e se coloquem aí na frente, em todo lugar do estádio. Come right now. Podem vir agora mesmo. Quickly. Rapidamente. Hundreds of you. Centenas de vocês. You may be in the choir. Você pode estar no coro. You might even be an officer in your church. Quem sabe você é até um oficial na sua igreja. But you're not sure that Christ lives in your heart. Mas não tem a certeza de que Cristo habita no seu coração. You're not sure that you've really said yes to him. Você não tem certeza de jamais ter dito sim a Ele. You get up and come and make that commitment tonight. Você pode agora ir descendo e fazer esta entrega agora mesmo. We're going to wait while you come. Nós vamos esperar enquanto vocês estão vindo. Come right now. Podem vir descendo. If you're with a friend or relative, bring your friend with you. Se você tem um amigo, um conhecido, traga ele também à frente. Quickly come. Rapidamente podem vir chegando. Now I'm going to ask that we wait just a moment. Vou pedir agora que esperemos um minuto. God has spoken to you. Deus falou a você. You know who you are. Você sabe quem você é. You haven't yet come. Você ainda não veio. Don't put it off until tomorrow. Não protele a decisão até amanhã. There may never be another moment quite like this for you. Talvez não haja um momento mais propício do que este para você. You can only come when the Holy Spirit draws. Você somente pode vir ao passo que o Espírito Santo atrai. The Holy Spirit has spoken to you. O Espírito Santo falou a você. You come and join these many that have already come. Vocês venham e desçam agora para estar com aqueles que já decidiram. We're going to wait one more minute. Vamos esperar mais um minuto. You come. Vem agora mesmo. Now I want to have a prayer with all of you that have come. Agora desejo ter uma palavra de oração com todos aqueles que vieram à frente. And you that are on the way, keep coming. E aqueles que estiverem a caminho podem continuar descendo. It's very important from this moment on that you do 4 things. É muito importante que daqui para frente vocês façam 4 coisas. Get a Bible and read it. Primeiro, apanhem uma Bíblia e leiam. We're going to give you a part of the Bible tonight, those of you that have come. Para aqueles que vierem à frente, nós vamos dar uma parte da Bíblia. We're going to give you a Bible study to help you learn the Bible. Nós vamos dar um estudo bíblico que ajudará a compreender a Bíblia. Get into the scriptures immediately. E então comecem logo a examinar as Escrituras. Secondly, begin to pray. Em segundo lugar, comece a orar. God will hear the most simple prayer. Deus ouvirá a oração por mais simples. You say, I don't know how to pray. Talvez você diga, eu não sei orar. Just say, oh God, I love you. That's a prayer. Basta que você diga, Senhor, eu te amo. Isto é uma oração. Oh God, help me. That's a prayer. Ó Senhor, ajuda-me. Isto é uma oração. And then thirdly, witness for Christ. Em terceiro lugar, testemunha de Cristo. Go home with a smile on your face. Vá para casa com um sorriso nos lábios.
Have a different attitude in the home and in the neighborhood and towards your friends. Então tenha uma atitude diferente em casa para com seus amigos. People will begin to say, well, what's happened to you? Então as pessoas começarão a dizer o que foi que aconteceu com você. You tell them Christ has changed my life. Então você pode dizer Cristo mudou minha vida. That's the way you witness by the way you live. É desta maneira que você testemunha pela maneira de viver. And then fourthly, get into the church. Então em quarto lugar, procure uma igreja. Get into a church where Christ is proclaimed and get to work for Christ. Procure uma igreja em que Cristo é pregado e ali testemunhe de Cristo. He can use you in the work of his kingdom. Ele pode usar você no trabalho do seu reino. Now I want you to bow your head and we will pray. Então agora quero que curvem as suas cabeças e nós vamos orar. I will pray for you. Eu vou orar por vocês. And you pray with me in your heart. Então no seu coração cada um estará orando comigo. Out loud if you want to. Se quiser orar em voz alta pode fazer também. Oh God. Ó Deus. I am a sinner. Eu sou um pecador. I am sorry for my sin. Sinto tristeza por meu pecado. I'm willing to turn from my sin. Estou pronto a deixar meu pecado. I receive Christ as Savior. Recebo Cristo como Salvador. I confess Him as Lord. Confesso-o como Senhor. From this moment on, Deste momento em diante, I want to follow Him quero segui-lo and serve Him e servi-lo in the fellowship of His church. na comunhão da sua igreja. In Christ's name, No nome de Jesus. amen. Amém. Fiquemos em pé todos agora para a bênção apostólica que será proferida pelo pastor Joase de Paula. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e que as consolações do seu Santo e Divino Espírito sejam agora com todo o seu povo aqui reunido e com todos os salvos espalhados pela face da terra, hoje e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe e até amanhã.